Salmo 122, o verso 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem essa alegria de ir na casa do Senhor? A Bíblia diz que Deus ali ordena a bênção e a vida para sempre. Quantas pessoas foram beneficiadas por ir à igreja, à casa do Senhor? O evangelista Miguel de Souza, e quero dar continuidade à mensagem. Estamos numa série de 4 mensagens, sobre o crescimento da igreja. Igreja, a palavra igreja quer dizer iglésia. Significa um povo tirado para fora, tirado do álcool, das drogas, dos prazeres efêmeros desta vida para formar a noiva de Cristo. E quem trabalha na vida das pessoas é o Espírito Santo. Só ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos apenas testemunhos de Cristo, falamos das maravilhas de Deus, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Esse é o grande trabalho dele. E por isso sempre contamos com a presença dele na nossa vida. Estamos aprendendo sobre como cresce a igreja, como fazer uma igreja crescer. Temos as receitas básicas na Bíblia, E nós começamos na primeira mensagem sobre um dos principais segredos, que é uma base, oração, leitura da Bíblia e jejum. Essas 3 coisas não podem faltar. Jesus disse ali, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então o segredo do crescimento começa com uma vida de oração, porque as pessoas estão acorrentadas pelos vícios, pelas drogas, pessoas escravas da religião, pessoas com entendimento cego. O irmão Paulo disse que o Deus deste século ele cegou o entendimento dos homens para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então o diabo ele bloqueia a mente das pessoas. Aquilo que não é verdadeiro passa a ser verdadeiro para essa pessoa, porque o diabo bloqueou, cegou o entendimento desta pessoa. Mas através da oração, Deus abre o entendimento dessa pessoa e essa pessoa se converte a Cristo e abandona a vida de pecado. E já passa a dizer, como disse Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Será que você pode dizer isso, que Cristo vive em você? Será que o teu vizinho da direita e da esquerda ele pode dizer que Cristo vive em você? O primeiro passo do crescimento está na oração. Em seguida, nós vimos ali sobre como alcançar uma nova pessoa. E agora nós vamos, na continuidade, vamos falar sobre como envolver uma nova pessoa. Alcançamos uma nova pessoa, nós vimos ali o método de alcançar uma nova pessoa, através da evangelização, evangelismo em massa, evangelismo pessoal, nós vimos ali alguns métodos importantes. E agora nós vamos aprender como envolver uma nova pessoa. Eu tenho pregado em vários lugares e as igrejas estão vazias. Eu estou na Assembleia de Deus há muitos anos, desde a minha infância. Me converti com 7 anos, tenho aí em torno de 54 anos que eu me converti. 33 anos mais ou menos, 35 de obreiro. A gente vê que as igrejas estão vazias. E a Assembleia de Deus, que é o movimento ao qual faço parte, que eu não estou me referindo agora à igreja, eu não estou me referindo no sentido universal, mas estou me referindo no sentido denominacional. No caso, a igreja a qual eu faço parte. É o maior movimento pentecostal do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Mas a gente ganha alma, bastante almas, mas assim como a gente ganha, a gente perde. Ou seja, entra por uma porta e sai por outra. O que está acontecendo? Onde é que estamos errando? Onde é que estamos falhando? Estamos falhando nesse quesito que nós vamos ver, de envolver uma nova pessoa. Estamos com dificuldade de envolver essa nova pessoa. Aí se torna difícil do crescimento. A gente ganha com uma mão, mas perde com a outra. E este estudo aqui ele vai te despertar. Você que é um líder de igreja, um pastor de igreja, um líder de departamento, um coordenador da escola dominical, um professor da escola dominical, a tua classe vem diminuindo, Você começa a se despertar e passa a pensar onde é que está o erro para que ela venha voltar, tomar o crescimento da igreja. Nós temos que povoar o céu. O texto bíblico para esse momento está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o versículo 42, até o versículo 46. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendo e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Verso 46. Perseverando unânime, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Muito profundo este texto sagrado. E eu tenho aqui a minha apostila, né? Eu já mostrei no último dia. E nós vamos seguir um pouco aqui esse roteiro dessa apostila. Então, sobre envolvendo uma nova pessoa. O que leva uma nova pessoa a permanecer na igreja? Você já fez essa pergunta? Vamos ver aqui uma resposta. Eu coloquei duas coisas importantes, básicas. É claro que existem tantas outras. Mas a primeira é quando a pessoa se sente amada. Você tem demonstrado este amor para com o novo convertido, para com o pecador? Quantas vezes chegamos numa igreja e somos recebidos de uma maneira VIP. A gente fica até assustado às vezes e pergunta, será que eu estou no lugar certo? Eu precisava de uma igreja como essa. E quando você começa a congregar ali, de repente as pessoas começam a olhar para você com um olhar diferente. Não pode acontecer. Este olhar que você colocou numa pessoa a primeira vez quando ele entrou na igreja, ele tem que permanecer até a vida de Cristo. Um olhar de amor, um olhar de misericórdia e um olhar de compaixão. É uma das coisas importantes aqui, eu coloquei, quando a pessoa se sente amada. Não tem coisa melhor. A sociedade aí fora fala muito de amor, mas é um amor teórico. Na igreja, nós não temos que apenas falar de amor, mas nós temos que praticar o amor, viver o amor. As pessoas vêm do mundo judiado, vêm do mundo de tanta injustiça, vêm do mundo perseguido, então ele vem para um lugar para encontrar o amor. Como é que está a tua situação no quesito de dar amor ao teu próximo? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser amada. Em segundo lugar, você tem que envolver esta pessoa na adoração a Deus e na comunhão do Espírito Santo. Este texto aqui nos diz isso. Você tem que, em segundo lugar, envolver esta pessoa na adoração, levar esta pessoa a adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então você tem que levar esta pessoa uma vida de adoração a Deus e a comunhão do Espírito Santo, como a igreja primitiva. O texto em que eu acabei de ler diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino. E tem uma palavra aqui, e na comunhão, koinonia. Que coisa boa é você estar num lugar onde existe comunhão. O Salmo 133, o verso 1 diz, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É importante esta comunhão, esta koinonia. Então perseverava ali na comunhão, no partir do pão. Aqui está se referindo à Santa Ceia. Quando nós entrávamos numa outra estudo sobre integrando uma nova pessoa, nós vamos falar mais sobre este partir do pão, que tem a ver com a Santa Ceia, já envolve já a integração. É que essas pessoas aqui já haviam sido batizadas. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Deus usava os apóstolos de maneira extraordinária. A Bíblia diz que os lenços e os aventais do amado irmão Paulo eram colocados sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. O nosso irmão Pedro, até a sombra dele, as pessoas se atiravam na sombra de Pedro e Jesus curava. Porque é muito importante esta vida de oração, de comunhão com Deus e de comunhão com o nosso próximo. Isso não pode faltar. A Bíblia diz no livro de Hebreus, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós temos que seguir a paz com o nosso irmão da direita, o nosso irmão da esquerda, independente das circunstâncias, independente da pessoa pensar diferente de nós, agir diferente de nós, ter uma postura diferente. Mas essa deve ser a postura do salvo. Em primeiro lugar, então, para se envolver essa nova pessoa amada, você tem que amar esta pessoa, demonstrar um amor sincero, não aquele amor fingido, e envolver esta pessoa na adoração. Na primeira epístola de João, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 7, diz, se andarmos na luz como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É muito importante isso aqui, porque se andarmos na luz como ele está na luz, ele quem? O amado irmão João está falando da pessoa de Jesus. Se andarmos na luz como ele está na luz, Jesus, nós temos comunhão com os outros. Se você não tem comunhão com alguém, a Bíblia diz é porque você está em treva, porque você não tem Jesus na sua vida. Quem tem Jesus na sua vida tem comunhão com todos, sem acepção de pessoa. Chega em determinado lugar, dependendo do lugar em que você vai, se você chega de carro, você recebe um tratamento. Se você chega a pé, o tratamento é outro. Se você está bem vestido, é um tratamento. Se você não está bem vestido, o tratamento é outro. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Os Evangelhos nos ensina totalmente diferente. Vamos aqui na sequência. Então vimos, em primeiro lugar, ser amada. Em segundo lugar, envolvido na adoração e na comunhão com Deus. Devemos praticar, em segundo lugar, comunhão com o novo convertido. Nós temos que praticar, não viver de maneira teórica, a comunhão com o novo convertido. O novo convertido é como um recém-nascido. Necessita de cuidados especiais, de um bom pediatra e pai espiritual, como foi Paulo com Onésimo. Vamos ler aqui em Filemão, no versículo 10, como é uma carta que só tem um capítulo, a gente não acostuma a falar sobre capítulo, mas apenas o verso, que é o verso 10, que diz assim, Paulo falando, peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Nós temos uma mensagem na playlist do canal sobre essa carta de Filemão. Nós já demos um passeio em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, inclusive nessa carta de Paulo a Filemão. Filemão morava em Colosse, era um homem rico, Deus havia abençoado grandemente ele. Ele havia se convertido ao Evangelho e ele teve um empregado que na época chamava-se escravo, era um escravo, né? Nos dias de Paulo, só o Império Romano tinha mais de 6 milhões de escravos. 6 mil escravos, era muito escravo. E a gente observa neste texto aqui que Paulo está agora em Roma. Esse Onésimo era o quê? Um escravo fugitivo, ele havia fugido da pessoa de Filemão, havia até levado alguns pertences e fugiu, desertou. E agora ele está em Roma e Paulo está na prisão em Roma e ali ele se conhece. Paulo fala de Jesus para Onésimo e ganha Onésimo para Jesus. Agora Onésimo queria vir se retratar com Filemão, porque Paulo certamente fez menção de Filemão para a pessoa de Onésimo. Mas ele deve ter contado a situação, o que havia acontecido. E agora você vê Paulo aqui, mandando esta carta pela pessoa de Onésimo para Filemão. Ele diz, olha, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aqui ele está o quê? Envolvendo esta nova pessoa, independente do que ele havia feito. Paulo está aqui, recomendando ele, a pessoa de Filemão, que era um obreiro muito também respeitado, que vivia em Colosso. Aqui devemos também, numa terceira observação, sobre como envolver uma nova pessoa. Demonstre simpatia, fale de alegrias sinceras e de boas-vindas. Você é aquela pessoa simpática, carismática, você é aquela pessoa que consegue atrair as pessoas para junto de você. As pessoas, tem muitas pessoas antipáticas. O cristão não pode ser antipático, ele tem que ser simpático. Ele tem que ter este amor no coração para amar as pessoas e demonstrar para que essa pessoa se torne uma pessoa simpática. Então, demonstre simpatia. É uma das coisas muito interessantes no quesito de envolver esta nova pessoa. Numa outra observação diz assim, envolva na oração. É um método prático e satisfatório, é a oração. Estimula esta pessoa a orar. Eu tenho um texto aqui de Atos, capítulo 16, versículo 13, e versículo 40. O versículo 13, quando Paulo chega ali na cidade de Filipos, e ele vai num dia de sábado para junto ao rio, ao mar, e quando ele está ali havia uma mulher chamada Lídia, ela era de Tiatira, vendedora de púrpura, e ela estava ali. Paulo começou a orar, envolveu a Lídia na oração, não demora, a Lídia se entregou a Cristo. Você vê que Paulo ele
entra ali, e em seguida Paulo vai à prisão, é preso. O tempo não permite que a gente fale. Mas no versículo 40, agora, Paulo, já em liberdade, ele vem aonde? A casa da irmã Lídia. E ali Lídia pegou, se batizou, e então seguiu como uma grande discípula e uma grande serva do Senhor nosso Deus. Como alcançar uma nova pessoa. Vimos agora como envolver uma nova pessoa. E a próxima mensagem será como integrar uma nova pessoa. Que Deus possa levantar você. Uma pessoa simpática, carismática e cheia de amor no coração para dar para os pecadores que vêm do mundo machucado, triturado pelo pecado, desiludido, sem qualquer perspectiva de vida, mas ele vem aos braços de Jesus e você tem esta missão de ser uma pessoa simpática, carismática e envolver esta pessoa no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima